Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, família de Deus. Hoje, 22 de fevereiro, estou aqui para trazer mais uma leitura devocional. E a nossa leitura de hoje está do capítulo de número 4 ao capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E a minha reflexão de hoje tem o tema Servindo a Deus integralmente. Vamos então à leitura do capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amar a Deus integralmente deve envolver todo o nosso ser, deve envolver o nosso sentimento, o nosso intelecto e a nossa força física. Isso está refletido nesses versos que acabamos de ler. Aqui se trata do Shema Israel, que era a profissão de fé de todo judeu. Do verso 4 ao verso 9 do capítulo 6, nós temos aqui esse texto que deveria ser colocado em prática na vida do judeu e que eles deveriam aprender desde a sua infância. Todo judeu, desde os seus primeiros anos de vida, eles aprendiam esse texto e você vai perceber nos versos posteriores, aí, a partir do verso 6, que era uma ordenança de Deus e essas palavras deveriam ser colocadas, inculcadas no coração dos filhos. O texto vai nos dizer também que elas deveriam ser atadas como um sinal na mão de todo judeu e como testeira entre os olhos. No verso de número 9, ele diz que eles deveriam colocar essas palavras escritas nos umbrais das portas da casa de todo judeu. Então, era uma intimação de Deus em que os judeus se devotassem a Ele, servissem a Ele de uma maneira exclusiva. Deus não permitia de forma nenhuma dividir a adoração do povo, que o povo servisse a Deus e servisse a outros deuses. De maneira alguma, nós estamos diante de um povo monoteísta, de um povo que tinha um Deus único e verdadeiro e que também é o nosso Deus. Agora, vamos trazer para nós, essa mensagem continua valendo para nós, até porque Jesus ele repetiu essas palavras no Novo Testamento. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma. Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso ser. Interessante quando eu disse que todo judeu ele deveria aprender esse texto desde a sua infância. Há uma história interessante que diz que após a Segunda Guerra Mundial, um judeu americano chamado Lieberman, ele resolveu tentar resgatar todas as crianças judias que haviam sido escondidas em mosteiros e orfanatos durante o conflito. Então ele vai para a Europa e ali ele começa a visitar mosteiro por mosteiro, orfanato por orfanato, e ao entrar ele recitava o Shema Israel, que era esse texto, e as crianças que identificassem aquelas palavras, ele as reconhecia como sendo crianças judias. Isso mostra o valor do ensino desta palavra para os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas e não apenas citar uma vez, mas fazer com que essas palavras fiquem gravadas no coração, como estavam gravadas no coração daquelas crianças que haviam perdido seus pais durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas elas tinham as palavras que foram ensinadas gravadas no seu coração. Ou seja, elas haviam aprendido a amar a Deus integralmente. E é isso que nós precisamos hoje colocar em prática, amar a Deus integralmente com todo o nosso ser. Então vamos ensinar isso para os nossos filhos, vamos espalhar estas palavras e fazer com que outras pessoas possam aprender a amar a Deus. Não somente amar, mas amar integralmente. Que Deus em Cristo te abençoe.